o sonho que se tornou pesadelo, e a fé que o libertou. Antônio sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o suor da testa era o preço do pão de cada dia. Casado com Maria, uma mulher de coração bondoso, e pai de 2 filhos pequenos, ele não media esforços para sustentar a família. Mas havia algo que o atormentava há anos, algo que nem o cansaço do trabalho conseguia apagar: o sonambulismo. Não eram simples passeios noturnos pela casa. Antônio acordava em lugares estranhos, no quintal, na rua, uma vez até no meio da estrada, com os pés ensanguentados por ter caminhado descalço sobre pedras. Maria vivia apavorada. Certas noites, ele se levantava gritando, como se lutasse contra algo invisível. Os médicos disseram que era estresse, ansiedade, mas nenhum remédio adiantava. Até que uma noite, após um episódio particularmente violento, Antônio acordou com as mãos cheias de terra, ajoelhado no cemitério da cidade, sem lembrar como chegará lá. Foi então que Maria, com lágrimas nos olhos, disse algo que ele nunca esqueceria. Antônio, nós já tentamos de tudo. Só nos resta buscar ajuda onde a ciência não alcança. E foi assim que, num domingo de manhã, eles entraram pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. A simplicidade do lugar o surpreendeu. Nenhum altar chamativo, nenhuma banda tocando. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia o culto com uma autoridade tranquila. Não havia instrumentos, mas os hinos, cantados a capela, enchiam o salão com uma melodia que parecia vir de outro mundo. Antônio, que nunca fora de frequentar igrejas, sentiu algo estranho no peito, uma paz que não vinha dele mesmo. Naquela manhã, o ancião falou sobre a fé que move montanhas. Enquanto ouvia, Antônio lembrava das noites de terror, das vezes em que acordara com o corpo dolorido, sem saber o que fizera. Quando o culto terminou e os irmãos começaram a se levantar para dar testemunhos, ele sentiu um aperto no coração. Maria segurou sua mão, como se adivinhasse seus pensamentos. Vamos falar com o ancião, ela sussurrou. O ancião José era um homem de poucas palavras, mas de olhar profundo. Quando Antônio, envergonhado, começou a contar seu problema, o ancião apenas escutou, assentindo de vez em quando. Depois, colocou a mão no ombro dele e disse: Meu filho, a medicina faz o que pode, mas há coisas que só Deus resolve. Você precisa crer que Ele pode te libertar. Mas crer de verdade, não só com a boca. Antônio queria acreditar. Mas como? Ele não sabia nem orar direito. O ancião, como se lesse seus pensamentos, convidou-o para ficar após o culto. Venha na próxima reunião de oração. Traga a sua família. Deus não desampara quem o busca. Naquela noite, Antônio não dormiu. Pela primeira vez, não foi o sonambulismo que o manteve acordado, mas a esperança. E algo mais: medo. Medo de decepcionar Maria, de não ser digno, de que até Deus pudesse desistir dele. Mas na quarta-feira seguinte, eles voltaram. Desta vez, era uma reunião de oração. O salão estava quase vazio, apenas alguns irmãos ajoelhados, orando em voz baixa. O ancião José pediu que Antônio se levantasse e contasse sua história novamente. Desta vez, não foi fácil. As palavras saíram entrecortadas, e quando terminou, ele sentiu as lágrimas escorrendo. Então, o ancião fez um gesto que Antônio nunca esqueceria, estendeu as mãos sobre ele e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou poéticas. Foi uma oração simples, direta, como uma conversa com um pai. Os irmãos ao redor repetiam amém em voz baixa, e Antônio sentiu algo que não sentia há anos: não estava sozinho. Senhor, o ancião disse, este teu servo está cansado. Ele já lutou sozinho por muito tempo. Mas tu disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Livra-o, Senhor. Em nome de Jesus. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto oravam, Antônio sentiu como se uma corrente se rompesse dentro dele. Não houve gritos, nem queda no chão, nem nada espalhafatoso. Apenas uma certeza quietinha, como um suspiro de alívio. Naquela noite, Antônio dormiu. Dormiu como não dormia há anos. Sem sonhos violentos, sem levantar da cama, sem acordar em lugares estranhos.
Maria acordou várias vezes, assustada com o silêncio, até se certificar de que era real. Ele estava ali, deitado ao seu lado, respirando tranquilamente. Nos dias seguintes, Antônio voltou à igreja. Não por obrigação, mas porque queria. Aprendeu os hinos, participou das orações, ouviu as palavras do ancião com atenção. Um domingo, depois do culto, ele se levantou para dar seu testemunho. Suas mãos tremiam, mas sua voz não. Irmãos, eu vim aqui desesperado. Não sabia nem orar direito. Mas Deus me ouviu. Não foi com remédio, não foi com médico. Foi com a fé simples, como a desta igreja. E hoje eu estou livre. Os irmãos se levantaram e cantaram o hino 45, Louvai ao Senhor, que é digno de ser louvado. Antônio cantou junto, e pela primeira vez, entendeu o que aquelas palavras significavam. O tempo passou. Antônio e Maria foram batizados nas águas, num rio limpo, cercados pelos irmãos que agora eram sua família. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, Antônio sentiu que não era apenas um símbolo, era uma aliança. Deus havia feito sua parte. Agora, cabia a ele viver de acordo. Hoje, quando alguém pergunta como ele foi curado, Antônio responde com a mesma simplicidade que aprendeu na CCB. Não foi magia. Não foi sorte. Foi Deus. E ele não muda. Se fez por mim, pode fazer por qualquer um que crer de verdade. E então, ele conta algo que o ancião José lhe disse um dia. A fé não é só para os momentos de desespero. É para a vida toda. Porque Deus não nos livre dos problemas para nos deixar sozinhos. Ele nos livre para que a gente o sirva com gratidão. Antônio aprendeu que milagre não é só a cura do corpo. É a transformação da alma. É acordar todas as manhãs sabendo que, não importa o que venha, você não está sozinho. E isso, ele sabe, é o maior milagre de todos. Antônio não imaginava como aquelas palavras mudariam não só a vida dele, mas de toda a sua família. Depois da cura, ele voltou para casa com um coração cheio de gratidão, mas também com uma missão. Não podia guardar só para si o que Deus havia feito. Sua esposa, Maria, que sempre foi uma mulher de oração, mas que carregava o peso da preocupação, notou a diferença logo no primeiro dia. Antônio entrou em casa com um sorriso que ela não via há anos. Não era apenas a ausência da dor, era algo mais profundo. Ele abraçou os filhos, agradeceu pela comida simples que estava na mesa e, antes de se sentar, pediu para fazer uma oração. Os meninos, acostumados a ver o pai fraco e calado, olharam surpresos enquanto ele, com voz firme, agradecia a Deus pela vida, pela família e pela oportunidade de servir. Pai, o senhor tá diferente, disse o mais velho, Lucas, de apenas 12 anos, com os olhos brilhando. É, filho. Deus me deu uma segunda chance. E agora a gente vai viver diferente. E foi assim que tudo começou. No domingo seguinte, Antônio foi à CCB não só para agradecer, mas para se apresentar. Ele queria que todos soubessem que aquele homem que antes mal conseguia andar agora estava ali, de pé, firme, não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus. Quando o ancião José o chamou para dar um testemunho, ele subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, não de medo, mas de emoção. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer uma coisa: Deus é fiel. Eu era um homem quebrado, não só no corpo, mas na alma. Achava que minha vida não tinha mais jeito. Mas Deus, na sua bondade, me encontrou. E não foi no hospital, não foi com remédios. Foi aqui, entre vocês, onde a fé é viva. Muitos na congregação já o conheciam. Sabiam da sua luta, das vezes que ele havia sido levado para a igreja quase carregado. Agora, o viam ali, falando com uma força que não vinha dele. Algumas irmãs choravam. Outros irmãos balançavam a cabeça em sinal de concordância, como se dissessem: isso é obra do Senhor. Depois daquele dia, Antônio não parou mais. Começou a visitar os enfermos, a levar palavras de ânimo para quem estava desanimado. Ele sabia o que era estar no fundo do poço, e agora queria estender a mão para quem ainda estava lá. Sua casa virou um ponto de oração. Maria, que antes rezava sozinha, agora via o marido liderando a família em devocionais. Os filhos, que antes só conheciam um pai doente, agora o viam como um exemplo de fé. Mas nem tudo foi fácil.
Um dia, um velho amigo, que sempre duvidou da sua fé, o desafiou. Antônio, você acha que foi só porque você acreditou? Tem gente que acredita e não é curada. Antônio olhou para ele com calma, lembrava das palavras do ancião José. Meu irmão, eu não sei por que Deus escolheu me curar. Mas eu sei que ele não erra. Talvez a cura de alguém seja a paciência, a força para aguentar a dor, ou a fé para confiar mesmo sem ver. O milagre não é só o corpo sarar. Às vezes, é o coração que muda. Seu amigo ficou em silêncio. Não tinha resposta. Porque a verdade é que, quando Deus age, não dá para explicar com palavras. Só dá para viver. Com o tempo, a história de Antônio se espalhou. Pessoas de outras cidades começaram a vir até a CCB só para conhecê-lo. Alguns vinham em busca de cura, outros, de esperança. Ele sempre recebia a todos com o mesmo carinho, sem prometer nada, mas apontando para aquele que tudo pode. Não venham atrás de mim, dizia. Venham atrás de Jesus. Eu só sou mais um que foi tocado por ele. E assim, a vida de Antônio se tornou um testemunho vivo de que Deus não só cura, mas transforma. Sua família, que antes vivia na sombra da doença, agora brilhava com a luz da fé. Sua casa, que era um lugar de dor, virou um lar de paz. E sua igreja, que já era um refúgio, ganhou mais um soldado disposto a lutar pela fé de muitos. Porque no final das contas, o maior milagre não é só a cura que se vê. É a vida que muda. É a alma que se rende. É o coração que, depois de tanto sofrer, finalmente descansa sabendo que, não importa o que venha, Deus está no controle. E isso, Antônio aprendeu, é uma bênção que nenhum médico pode dar e nenhuma doença pode tirar. Os anos passaram, e o testemunho de Antônio não ficou guardado só entre as quatro paredes de sua casa ou nos bancos da congregação cristã no Brasil. Sua história começou a se espalhar como um fogo que não se apaga, chegando a corações que também precisavam de esperança. Um dia, durante um culto solene, um jovem chamado Lucas, que havia chegado à igreja arrastado pela insistência da mãe, ouviu Antônio compartilhar sua jornada. Lucas estava desanimado, quase desistindo da vida. Uma depressão profunda o consumia, e ele já não via sentido em nada. Mas naquela noite, enquanto Antônio falava com os olhos brilhando, Deus não só cura o corpo, ele cura a alma, ele dá força quando a gente não tem mais, algo dentro de Lucas se mexeu. Eu também quero isso, murmurou ele, com lágrimas escorrendo. Não foi uma cura instantânea. Não foi como um passe de mágica. Mas Lucas começou a frequentar os cultos, a orar, a buscar a Deus de verdade. E aos poucos, como uma planta que recebe água depois de muito tempo na seca, sua vida foi se reconstruindo. Hoje, ele serve na igreja como cooperador, ajudando outros jovens que chegam com o coração partido, assim como ele chegou. Mas a história não parou por aí. Certa vez, uma irmã da igreja, Dona Maria, estava em desespero. Seu filho, viciado em drogas, havia sumido há semanas. Ela já havia procurado em todos os lugares, chorado todas as lágrimas que tinha, até que, em um culto, viu Antônio de joelhos, orando com uma fé que parecia mover montanhas. Irmão Antônio, ela se aproximou, com a voz trêmula, o senhor acha que Deus ainda pode salvar meu filho? Antônio olhou nos olhos dela, com a mesma convicção que tinha quando recebeu sua própria cura. Não é questão de se Deus pode, irmã. É questão de quando ele vai fazer. Porque para ele, nada está perdido. Eles oraram juntos. Não uma, nem duas vezes, mas muitas. Até que, numa madrugada, o telefone de Dona Maria tocou. Era a voz abafada do filho, do outro lado da linha, pedindo ajuda. Ele estava em uma clínica de recuperação, arrependido, querendo voltar para casa. Mãe, eu tive um sonho, ele confessou. Sonhei que um homem de branco me seguiu numa rua escura e me disse, volte. Sua mãe está orando por você. E eu acordei com uma paz que não sentia há anos. Dona Maria não teve dúvidas, aquele homem de branco era um anjo enviado por Deus. E ela sabia muito bem quem havia plantado aquela semente de fé nela, Antônio, o homem que aprenderá que os milagres não são só para alguns, mas para todos que creem. Hoje, o filho de Dona Maria é um obreiro na mesma congregação. E toda vez que ele sobe ao púlpito para dar um recado, ele olha para Antônio, sentado nos bancos, e sorri.
Porque sabe que ali está a prova de que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E assim, o ciclo continua. Uma vida toca outra, que toca mais outra, como ondas que se espalham num lago depois que uma pedra é lançada. Antônio nunca imaginou que sua cura seria o começo de tanta coisa. Mas Deus sabia. Porque na congregação cristã no Brasil, não se prega só a palavra. Vive-se ela. E os milagres? Eles não são lendas de um passado distante. Eles acontecem aqui. Agora. Nas vidas daqueles que, como Antônio, aprendem a confiar que, quando Deus age, nada fica como antes. E o melhor de tudo? Essa história ainda não acabou. Anos se passaram desde aquele dia inesquecível na vida de Antônio. Sua perna, antes deformada pela doença, agora o levava firme pelos caminhos que Deus tinha preparado. Mas o milagre não parou nele. Como uma semente plantada em terra boa, a fé de Antônio começou a frutificar de maneiras que nem ele mesmo poderia imaginar. Certo domingo, enquanto ajudava a organizar as cadeiras da congregação, Antônio notou um jovem sentado sozinho nos fundos do salão. O rapaz, chamado Lucas, tinha um rosto marcado por uma expressão de dor que Antônio conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele próprio tinha antes de encontrar a igreja. Ao se aproximar, Antônio percebeu que Lucas escondia as mãos trêmulas sob os bancos, como se envergonhado. "Tudo bem, irmão?" perguntou Antônio, com a mesma voz calma que um dia o obreiro José usou com ele. Lucas levantou os olhos, surpreso que alguém tivesse notado sua luta. E então, entre soluços contidos, confessou: "Eu tenho um vício, irmão Antônio. Um vício que está destruindo minha vida. Já tentei parar, mas não consigo. Minha família não aguenta mais me ver assim." Antônio sentou ao lado dele, sem julgamento, compartilhou sua própria história. Falou da perna que o limitava, da vergonha que sentia, do dia em que Deus o libertou não só do corpo doente, mas da alma aprisionada. E então, com a mesma fé que um dia o salvou, Antônio orou por Lucas ali mesmo, entre os bancos da congregação. Não foi uma cura instantânea como a sua. Não. A vitória de Lucas veio em pequenas batalhas diárias, em noites de oração na igreja, em lágrimas derramadas aos pés do altar. Mas veio. E assim como Antônio um dia se levantou firme, Lucas também se levantou, não mais escravo, mas livre. Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos da congregação. Ele ajuda na escola bíblica dominical e, toda vez que encontra alguém lutando contra vícios, repete as mesmas palavras que Antônio lhe disse: "Deus não desiste de ninguém." Se ele mudou a minha história, pode mudar a sua também. Enquanto isso, Antônio continua sua jornada. Agora, além de trabalhar como pedreiro, ele visita hospitais e asilos, levando não só a palavra, mas o testemunho vivo de que milagres ainda acontecem. Em uma dessas visitas, conheceu uma senhora chamada Clara, acamada há anos, que lhe pediu: "Irmão, ore por mim. Os médicos dizem que não há mais esperança." Antônio sorriu, lembrando-se de como também já ouvirá essas palavras. Tomou a mão frágil de Clara e orou com a mesma fé que aprendeu nos bancos da congregação cristã. Não foi no mesmo dia, nem na mesma semana. Mas, pouco a pouco, Clara começou a sentir forças voltando às pernas. Até que, em uma manhã de culto, ela entrou mancada, mas andando, apoiada em uma bengala, e todo o salão irrompeu em lágrimas e louvor. O pastor, ao ver aquela cena, lembrou das palavras que o obreiro José dissera anos antes: "Os milagres não são para engrandecer homens, mas para mostrar que Deus está vivo e age no meio do seu povo." E assim, a história de Antônio, que começou com uma perna doente e um coração quebrantado, se multiplicou em outras vidas. Porque na congregação cristã no Brasil, ninguém é apenas um espectador. Todos são parte da história que Deus está escrevendo. E a melhor parte: essa história ainda está sendo escrita. Talvez hoje, enquanto você lê essas palavras, alguém esteja sentando nos bancos de uma congregação, carregando uma dor que parece sem solução. Mas ali, entre os hinos e as orações, Deus está preparando mais um milagre. Porque Ele nunca para de agir. E você? Já parou para pensar que a sua história também pode ser o começo de um milagre? Na pequena cidade de Tapetininga, interior de São Paulo, a irmã Maria das Dores carregava um fardo que parecia mais pesado que as sacolas de feira que levava todos os sábados.
Há 3 anos, desde que seu filho Caio, então com 16 anos, havia se envolvido com más companhias, ela vivia uma batalha silenciosa. Noites em claro, orações entre lágrimas e a sensação de que, a cada dia, o filho se afastava mais. As roupas diferentes, as tatuagens que apareciam sem aviso, as mentiras, tudo doía como facadas. Ela já havia procurado ajuda em muitos lugares. Médicos diziam que era fase. Vizinhos sugeriam a deixar ele aprender sozinho. Até um pastor de outra igreja chegou a dizer que algumas coisas só o tempo cura. Mas Maria das Dores sabia que tempo sozinho não bastava. Ela precisava de algo maior. Precisava de Deus. Foi então que, certa quarta-feira à noite, enquanto arrumava a casa para mais uma reunião na congregação, ela ouviu a voz do irmão Paulo, obreiro da região, falando no rádio da cozinha: "Mãe, não desista de trazer seu filho para a casa do Senhor. Mesmo que ele resista, mesmo que pareça impossível, Deus tem um jeito. Ele mudou a água em vinho, multiplicou pães, ressuscitou mortos, e pode transformar o coração do seu filho." Aquelas palavras foram como um sopro de esperança. Naquela mesma noite, mesmo com Caio dizendo que não era mais criança para ir na igreja, Maria das Dores insistiu. Não com brigas, não com sermões, mas com um convite simples: "Filho, vem só hoje. Não precisa falar nada, não precisa cantar. Só fica ali no banco, ouvindo. Por mim." Para sua surpresa, Caio aceitou. Talvez por cansaço, talvez por curiosidade, ou quem sabe por uma pontinha de saudade da infância, quando ele ainda gostava de ouvir as histórias bíblicas que a mãe contava. Ele entrou na congregação de cabeça baixa, mãos nos bolsos, com aquele jeito de quem não queria ser notado. Sentou-se no último banco, perto da porta, pronto para sair a qualquer momento. Mas algo aconteceu quando o coro começou a cantar "Oh, que amor tão grande", aquele hino que Maria das Dores tantas vezes havia cantado sozinha em casa, pedindo por seu filho. Caio não sabia explicar, mas aquelas vozes, aquela melodia, aquele ambiente, era como se uma mão invisível apertasse seu peito. Ele tentou se controlar, mas não conseguiu. Uma lágrima escorreu. Depois outra. E antes que percebesse, estava chorando sem conseguir parar. O irmão Paulo, que liderava a reunião, não fez alarde. Não apontou para Caio, não o envergonhou. Só continuou falando, como se estivesse falando apenas para ele: "Meu irmão, minha irmã, hoje pode ser o dia da sua mudança. Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser nele. Não importa o quanto você tenha errado, o quanto tenha se perdido. Ele está aqui, agora, com os braços abertos." E então, como se fosse um sonho, Caio viu sua mãe se levantar. Não para cantar, não para testemunhar, mas para se ajoelhar ali mesmo, entre os bancos, e orar. Não com palavras bonitas, mas com a dor e a fé de uma mãe que não desistia. "Senhor, eu não tenho mais forças. Mas o Senhor tem. Toma meu filho, Senhor. Transforma ele como só o Senhor pode fazer." Algo dentro de Caio quebrou. Não foi medo, não foi vergonha. Foi como se uma corrente invisível se partisse. Ele se levantou, tremendo, e caminhou até a frente. Não sabia o que dizer, então só balbuciou: Eu quero mudar. Ajuda-me, Deus." E Deus ajudou. Não foi da noite para o dia. Houve lutas, recaídas, dias em que Caio quase desistiu. Mas a congregação não o deixou sozinho. Os obreiros o visitavam. As irmãs oravam por ele. Os jovens da mocidade, que antes ele via como caretas, agora o abraçavam como irmão. Pouco a pouco, as tatuagens que contavam histórias de rebeldia foram sendo cobertas por outras, versículos bíblicos, símbolos de uma nova vida. As noites nas ruas viraram noites nos cultos. E o vazio no peito foi preenchido por uma paz que ele não conseguia explicar. Hoje, Caio está com 22 anos e é um dos jovens mais ativos da congregação. Ele ajuda na escola bíblica, canta no coro e, nas quartas-feiras, é ele quem liga o rádio para transmitir a reunião, o mesmo rádio que, anos antes, levou sua mãe a não desistir. Maria das Dores, que já não chora mais de dor, agora chora de gratidão toda vez que vê o filho lendo a Bíblia ou aconselhando outros jovens que, como ele, pensavam não ter mais jeito. "Eu quase desisti", Caio costuma dizer nos testemunhos.
Mas Deus não desistiu de mim. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são só para curar doenças ou resolver problemas financeiros. Às vezes, o maior milagre é ver um coração endurecido se tornar mole como cera nas mãos do oleiro. Às vezes, é uma mãe que não desiste. Às vezes, é um filho que volta para casa. E a história não para por aí. Enquanto você lê essas palavras, em alguma congregação, seja em uma grande cidade ou num pequeno distrito, há alguém sentando nos bancos pela primeira vez, carregando uma carga que parece impossível de suportar. Pode ser um vício, uma doença, uma família desunida, uma culpa que não passa. Mas ali, entre os hinos e as orações, Deus está trabalhando. Talvez hoje mesmo Ele esteja preparando mais um antes e depois para ser contado nas reuniões, nos jornais da igreja, nas conversas entre irmãos. E você? Já parou para pensar que, assim como Antônio, como Maria das Dores, como Caio, a sua vida também pode ser o próximo capítulo dessa história de fé? Que tal dar a Deus a chance de escrever algo novo em você? Porque Ele nunca se cansa de fazer milagres. Nunca. O milagre que começa em você. E então, no meio daquele culto simples, entre lágrimas que molhavam o banco de madeira e mãos que se erguiam em rendição, aconteceu. Não com trovões ou luzes cegantes, mas na quietude de um coração que finalmente disse: Aqui estou, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Era João, um homem de 42 anos, arrasado pela dependência que roubara sua dignidade. Naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue, se tão somente tocar nas suas vestes, ele sentiu algo se quebrar dentro de si. Não foi instantâneo, foi um processo sagrado. Nos dias seguintes, as tentações voltaram, mas agora vinham com uma voz mais fraca, como se alguém as arrastasse para longe. João procurou ajuda na igreja, encontrou irmãos que oraram com ele, e a cada não que dizia ao vício, uma ancinha mais forte ecoava em sua alma: Eu sou livre. 6 meses depois, era ele quem testificava no púlpito, com a filha de 9 anos ao lado, a mesma que um dia lhe perguntara, com olhos cheios de medo: Pai, o senhor vai morrer? Agora, ela sorria enquanto ele contava como Deus trocara suas cinzas por beleza. Não foi a minha força, ele repetia, foi a graça. Só a graça. Reflexão que toca a alma. Você já notou como os maiores milagres começam no lugar onde acabaram as nossas forças? Deus não precisa de heróis, Ele transforma os quebrantados em testemunhas. Antônio, Maria das Dores, Caio, João. Todos tinham algo em comum: chegaram ao fim de si mesmos. E foi ali, no esvaziamento, que Deus encontrou espaço para agir. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando: meu caso é diferente. Meu fardo é pesado demais. Mas a matemática do céu não é como a nossa: para Deus, o mais nada é igual tudo. Ele não divide a glória, Ele a multiplica onde há rendição. A lição que fica. 1. O milagre muitas vezes vem disfarçado de processo. Não desista no meio do caminho, Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. 2. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo apesar delas. João tremia quando subiu ao altar pela primeira vez. Mas subiu. 3. Sua história de transformação pode ser a âncora de alguém. Alguém está esperando ver em você que a mudança é possível. E agora? Hoje, Deus está escrevendo. Não em tábuas de pedra, nem em pergaminhos antigos, mas na sua vida. A questão não é se Ele pode fazer um milagre em você, é se você deixará. Talvez o próximo antes e depois em que será contado nas reuniões, seja o seu. Que tal começar agora? Afinal, os maiores milagres da Bíblia começaram com um simples eis-me aqui. E se você disser o mesmo?